Oi, oi. Não chegou no YouTube, não. Oi, oi, oi. Oi. Tenta abrir novamente. Tá, mas tá funcionando aqui. Oi, oi. Oi, tá, né? Até que enfim, chegou! Eu desliguei pra não dar eco. Oi, oi, pessoal. Até que enfim chegou aqui o som. Estava no fio. Irmãos, sejam bem-vindos. Denise, seja bem-vindo. Mirelle também, seja bem-vinda. Né? Todas duas. Vamos esperar os irmãos chegarem para a gente poder começar. Hoje está bem difícil, né? Está bem difícil. A gente tentou lá no YouTube e no YouTube não deu de jeito nenhum. Tentamos de várias formas e agora aqui no Facebook, graças a Deus, o som apareceu, que não estava aparecendo. Então a gente vai orar, nós vamos orar para começar o nosso culto, né? Rejane aí, seja bem-vinda, né? Rejane, o Lídio, né? Todos sejam bem-vindos para o nosso culto nessa noite. Hoje a gente vai estudar um pouco mais a palavra de Deus e aí vamos pedir a graça do Senhor, vamos pedir a Deus que Ele ilumine nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa ouvir a voz dele aqui em tudo que será ministrado, tá bom? Eu convido você a fazer essa oração comigo, ore aí com a sua família, com seus irmãos. Vamos pedir a graça do Senhor sobre nossas vidas em nome de Jesus. Meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua Santa Presença nessa noite, te louvamos por mais uma noite que o Senhor nos permite juntos estarmos para refletir na Tua Palavra. Pai, desde já queremos te apresentar essa situação, Pai, que nós estamos passando agora, essa situação de isolamento. Te pedimos desde já que o Senhor guarde os nossos corações, para que mesmo distantes uns dos outros, nós possamos estar unidos, Senhor, no mesmo Espírito, unidos pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito Santo. Te peço nessa noite, por esse momento de estudo bíblico, que o estudo que será ministrado possa, Deus, ser edificante para o Teu povo, edificante também para aqueles, Senhor, que fazem parte de outras igrejas. E que aqueles que ainda não Te conhecem, Deus, através desse meio possam ouvir a Tua voz, possam abrir o coração e entender, Deus, a beleza do Teu Evangelho. Te peço, seja conosco, assim eu te oro, assim eu te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Vamos louvar ao Senhor. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Seu santo nome. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui, bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Seu santo nome. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar
não haja fruto na videira, eu não temerei, não. O sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nosso Deus, Ele sabe de tudo que nós precisamos. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja. Aleluia. Eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Aleluia, irmãos, graças a Deus, né? Porque nós estamos firmados na rocha inabalável que é o nosso Deus. Nós não estamos firmados em homens, nós não estamos firmados em nossos recursos, mas estamos firmados no nosso Deus. E por isso nós não somos abaláveis, mesmo que venhamos nos entristecer com tudo que nos acontece, né? Muitas coisas que nos acontecem, mas em Cristo nós estamos firmes. A Josilene está aqui conosco, né? Josilene, seja bem-vinda. A Josi Freitas também está aqui conosco. Pedro Henrique, meu sobrinho lá de Machados, né? Pedrão, um abraço, viu? Tá todo mundo aí também conectado aí nesse culto, né? Uma alegria ter vocês aqui, tá certo? Um forte abraço. Nós vamos louvar ainda com um cântico antes de irmos para o nosso estudo, né? Que fala do prazer que nós temos, que fala dessa certeza de que Deus está conosco em todos os momentos. Então, medite na letra desse cântico nessa noite. O Tiago também, Tiago está aqui, né? Sejam todos bem-vindos, né? Deixa eu dar aqui um acenozinho para o pessoal, para ninguém ficar no vácuo, né? Deixa eu dizer aqui a vocês, o Enia também, está todo mundo por aqui, Gediael, Eliane, Gerlane, todos vocês estão aí. Vão colocando aí, escrevendo aí, que depois no final a gente vai conversando, tá certo? E a gente vai ouvindo a voz de Deus juntos, tá bom? Vamos louvar ao Senhor, né, com aquele cântico, né, que diz que nós andamos com Deus em todos os momentos. Então vamos louvar a Ele nesse momento. A Guia chegou agora, Josélia e Jess também, sejam bem-vindos todos vocês, tá bom? Vamos louvar ao Senhor. Patrícia, seja bem-vinda, viu? Ricardo também, né, tá aí. Essa aqui é pro Miguel. Eu ando com meu Deus na rua, e quando
chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus a hora de dormir, e logo quando acordo digo: eis-me aqui, sou de Jesus. Mesmo atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, do partir do pão em cada comunhão. Graças, graças por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar. Hoje uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar. Hoje uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, tua misericórdia que me sustém. Eu ando com meu Deus na rua, eu ando com meu Deus na rua, e quando chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus a hora de dormir, e logo quando acordo digo: eis-me aqui, sou de Jesus. Mesmo atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, do partir do pão em cada comunhão. Graças, graças por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar. Hoje uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar. Hoje uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, tua misericórdia que me sustém. Pai, perdoa. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar. Mais uma vez, Pai, perdoa. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar, Amém, irmãos. Que seja essa a nossa oração nessa noite. Pai, nos ensina a amar, nos ensina a viver o teu amor, né? Alguns irmãos aqui estão conosco: Ana Cleide, Wesley. Deixa eu dar uma cena aqui, irmãos, para eles não ficarem no vácuo, né? Tem muita gente aqui: Lete Rodrigues, Edivânia, seja bem-vinda, Elidinalva Monteiro também. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui. E eu espero que Deus ele fale ao coração de vocês. Hoje é um culto de doutrina, é um culto de estudo bíblico. Então a gente vai estudar um pouco das Escrituras. Eu convido você que está nos visitando nessa live a permanecer conosco para aprendermos
um pouco mais juntos a palavra do Senhor. Então nós vamos orar nesse momento pedindo ao Senhor a iluminação dele, a iluminação porque sem a luz do Espírito é impossível que venhamos enxergar e compreender aquilo que Deus ele deseja falar às nossas vidas. Então nós vamos orar nesse momento. Faz a sua oração também aí e peça essa luz que o Espírito Santo te ilumine em nome de Jesus. Vamos orar? Meu Pai, nós estamos aqui diante do Senhor para te rogar nessa noite que o Senhor nos ajude. Meu Deus, reconhecemos a nossa fraqueza de entendimento, reconhecemos, Senhor, que se não for o Teu Espírito Santo a nos ensinar a Tua Santa Palavra, não conseguiremos, Senhor, de forma alguma entendê-la e vivê-la para a glória do Teu nome. Eu te peço nessa noite, seja com cada um dos que estão a nos ouvir, daqueles que estão a participar dessa live nessa noite, que seja um momento de edificação, de crescimento, de instrução para a glória do Teu santo nome. Seja conosco, assim eu te oro, assim eu te peço. Eu sei que o Senhor há de nos ajudar em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Claudeir, né? Seja bem-vindo, Claudeir. André também, Érica. Sejam todos bem-vindos, viu? O texto do nosso estudo nessa noite se encontra lá em Gálatas, capítulo 6, nós iremos ler 2 versículos que iremos fazer a exposição nessa noite. Se vocês escutarem um barulhozinho aí no fundo, é Bernardo aqui tentando participar também do culto. Então, assim, não estranha, que ele faz uns barulhos esquisitos na boca e tal, mas não achem estranho não, é coisa de criança mesmo, tá bom? Mas está aqui cultuando também com a gente. Então, Gálatas, capítulo 6... versículos 9 e versículo 10. O tema do nosso estudo nessa noite é o cristão e a prática do bem, né? Então, aqui nesse texto, o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar como devemos praticar o bem. E aí eu queria que você pudesse perceber isso e aprender, né, aquilo que o nosso Senhor nos ensina acerca da prática do bem, tá bom? Então, Gálatas capítulo 6, versículo 9 a 10. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Que Deus aplique a sua santa palavra em nossos corações, e nessa noite possamos ser iluminados por Ele para entender essa prática tão importante na nossa vida, que é saber fazer o bem ao próximo, né? E a palavra do Senhor nos ensina a fazer isso de forma tremenda, porque o nosso Jesus, o nosso Cristo é o modelo, né? É o modelo que temos de prática do bem, e nós iremos então ouvir agora, a partir do que Paulo nos ensina, como deve ser essa prática do bem. Irmãos, nós precisamos atentar antes de qualquer coisa para o que significa boas obras na vida de um cristão, né? Boas obras. As boas obras, elas não salvam, né? A gente sabe muito bem disso. Ninguém é salvo, ninguém vai para o céu a partir das suas obras, porque o homem no seu estado natural, assim como ele nasce, é uma pessoa que é incapaz de realizar com perfeição a vontade do Senhor. Logo, se o homem confiar naquilo que ele faz, ele não pode chegar à salvação, ele não pode alcançar a salvação, porque as suas obras serão corruptas, pecaminosas, e o salário do pecado é a morte e não a vida. As obras, elas não salvam, mas as obras, elas têm um papel muito importante na vida de um cristão. As obras, elas evidenciam, elas sinalizam que de fato nós temos a salvação. Então, quando alguém faz boas obras, quando um cristão pratica o bem, ele não pratica o bem para ser salvo. Ele pratica o bem porque ele é salvo, porque ele já está salvo. E aí nós precisamos entender como é importante aí a questão das obras na nossa vida. Não podemos menosprezá-las porque elas não nos dão a salvação, né? Pelo contrário, devemos estimá-las porque elas apontam que de fato nós temos uma salvação, a salvação de Cristo em nossas vidas. Além disso, as nossas obras, elas apontam para a medida da nossa recompensa, né, do nosso galardão celestial. Por quê? Porque, embora não sejamos salvos por obras, Deus, quando vir nos buscar, quando vir buscar a sua igreja, a igreja de todos os lugares, a igreja que é aqueles que confessam Cristo como Senhor, a recompensa, o galardão que Deus irá
irá dar será na medida das obras que nós realizarmos. Então, quem realizou poucas obras receberá justamente pouco galardão. Quem realizou muitas obras receberá muito galardão da parte do Senhor, até porque o nosso Deus é justo. Todos nós seremos recompensados com base nas obras que nós realizamos. Então, entendemos aqui como é importante a gente atentar para as obras, atentar para aquilo que a gente faz, porque se a gente não atentar, a gente pode ter aí o nosso galardão prejudicado, né? Viver aquela coisa do, eu já sou cristão, vou para o céu e agora eu vou relaxar. Não é assim, né? Aqueles que têm Deus, aqueles que têm o Espírito Santo, eles são ativos em boas obras e na prática do bem. Esse texto que nós acabamos de ler inicialmente aqui de Gálatas, capítulo 6, o versículo 9 a 10, é um texto que sucede a algo que o apóstolo Paulo havia acabado de falar. Paulo diz no versículo 8, irmãos, ele havia acabado de fazer um contraste entre dois tipos de indivíduos. Aqueles que estão a semear, né, a realizar obras nesse mundo para a carne, né, que são aquelas pessoas que realizam ações, né, para o seu próprio para o seu reconhecimento, para que as pessoas vejam o que ele faz. E Paulo contrasta esse tipo de pessoa com aquele que faz ou que realiza obras e pratica o bem, né? Ou seja, ele chama de semeia, né? Ele semeia para o Espírito Santo. Então Paulo mostra que esses dois indivíduos aí, um semeia para a morte porque ele está semeando para a sua própria vida, ele está semeando com o desejo de alcançar algum reconhecimento, não de Deus, mas dos homens, e essas obras são obras mortas. Mas aqueles que semeiam para o Espírito Santo são aqueles que vivem a vida de Jesus, que realizam as obras de Jesus, e estes, segundo o apóstolo Paulo, esses semeiam para a vida, o que ele chama de vida eterna, que é a vida do próprio Deus, é a vida de Deus manifestada em nós, que Cristo Jesus veio revelar. Então Paulo, depois de ter dito isso, Paulo então nos diz os dois versículos que nós acabamos de ler, quando ele vai falar aqui da prática do bem, como é que deve ser essa prática do bem, que ninguém deve desanimar nessa prática do bem, que são as boas obras. E aí, diante disso, nós podemos afirmar aqui, podemos perceber aqui que Paulo nos ensina que quem faz o bem ao próximo colherá a vida na eternidade. Então, podemos resumir o versículo 9 e 10 percebendo essa lição preciosa de que quem faz o bem, quem realiza boas obras aqui, essas boas obras em Cristo Jesus, ele pode aguardar a vida na eternidade, que é a vida eterna do Senhor. Isso é muito importante para nós que somos cristãos, que estamos aqui de peregrinação nesse mundo. O nosso fim não é aqui nessa existência, o nosso fim é na glória de Deus. Então, o que a gente faz aqui nessa vida, né, repercutirá na eternidade. E Paulo está nos mostrando aqui que se nós nessa vida aqui fizermos o bem, né, nos agarrarmos à prática do bem, então nós colheremos vida e vida eterna no porvir, naquilo que virá e naquilo que irá acontecer. E aí Paulo nos mostra aqui 4 atitudes que precisam estar na prática do bem. 4 atitudes que eu gostaria que nessa noite você pudesse fazer uma avaliação da sua vida e pegar essas atitudes, se você ainda não tem ela ou não tem elas, procurar colocar, internalizar, guardar dentro do seu coração. Então eu queria que você permanecesse com sua Bíblia aberta e atentasse comigo aí no que Paulo vai nos ensinar nesses 2 versículos. Gálatas 6, 9 a 10. Primeiramente, a primeira atitude que precisa estar na prática do bem, no exercício das boas obras, é a constância de ânimo. Ou seja, quando alguém ele está fazendo as boas obras, ele é tentado a desanimar. Ele é tentado a fazer uma boa obra no momento, num dia, e no dia seguinte está desanimado, abatido. E Paulo então vai falar aqui, dar alguns conselhos, e dentre esses conselhos ele diz assim no versículo 9, observe aí na sua Bíblia, ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Ou seja, se Paulo está falando aqui que não devemos nos cansar de fazer o bem, é porque nós estamos sujeitos nessa vida, como cristãos, a desanimar na prática do bem. Irmãos, a prática do bem pode cansar, mas nós precisamos lutar contra este desânimo. A prática do bem muitas vezes traz enfado, muitas vezes nos deixa cansado, muitas vezes nos desanima pela ingratidão alheia,
mas nós não podemos nos cansar. Por quê? Porque a prática do bem tem efeito na eternidade, né? E fazer o bem aqui traz como efeito sobre a nossa vida, o galardão, a recompensa que Deus tem para cada um de nós. Irmãos, a palavra que Paulo usa aqui, ela significa lá na língua grega, perder a motivação por alcançar um alvo válido, para alcançar um alvo válido ou justificável. Ou seja, o que Paulo está falando aqui é de uma perda da motivação. É saber que mesmo que Deus vai lhe dar a vida eterna pela prática do bem, você acaba não se motivando muito bem por isso. Não se esforçando aqui nessa vida para realizar a prática do bem. É interessante notar que Paulo ele utiliza essa mesma expressão em outra epístola que ele escreve. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, ele diz assim, aos irmãos agora da Tessalônica, ele diz assim: quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Observe que Paulo ele repete a mesma expressão, né, de instrução à igreja, para dizer à igreja: irmãos, não se cansem. Não deixem as mãos de vocês desfalecerem. Não deixem o coração de vocês se abaterem. Pelo contrário, lutem contra o desânimo, se exercitem na prática das boas obras, porque essas obras elas terão efeito eterno sobre a vida de vocês. A recompensa de vocês, o galardão de vocês vem dessas obras. Jesus ele nos motiva, irmãos, a fazer o bem sem desfalecer. Porque quando Paulo aqui está falando para a igreja lá na Galácia, que os irmãos não deveriam desanimar, quem é o referencial? Quem é o modelo que Paulo tem em mente? O próprio Senhor Jesus. Jesus ele não se cansou de fazer o bem, e basta olharmos para a cruz, né? Como Jesus nos serviu de forma incansável, irmãos, entregando-se, realizando milagres, alimentando aqueles que tinham fome, aquelas multidões que vinham até ele alimentava essas multidões. Aqueles que estavam enfermos, ele curava, irmãos. E Jesus não se cansava de fazer o bem. Da mesma forma, a igreja, olhando para Jesus, precisa ser serva. A igreja precisa aprender com Jesus a servir e a servir o seu irmão pela prática de boas obras. Paulo vai dizer, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, que Cristo Jesus, quando veio a esse mundo, que Jesus veio a esse mundo e tomou a forma de servo, né? Tomou a forma de servo, ele nos serviu, ele esteve a todo momento aqui a nos fazer o bem, para que nós possamos também aprender com ele, que nós não podemos cessar ou nos cansar de fazer o bem. Irmãos, façamos o bem motivados por Jesus. Fazer o bem não é só o bem cristão, não é só fazer algo que vai agradar o outro. Fazer o bem precisa ter a motivação correta. E a motivação correta para nós exercitarmos o bem ou as boas obras é o modelo de Cristo Jesus, é o amor que temos a Cristo Jesus. Então nós amamos a Jesus e em obediência a Ele realizamos as obras que Ele nos manda fazer, e essas obras precisam chegar à vida das pessoas com quem nós convivemos, as pessoas que estão próximas de nós. Faça o bem motivado por Jesus e você não desfalecerá. Porque se você estiver motivado pelo reconhecimento dos homens, certamente a primeira ingratidão que vier sobre você, você vai querer parar de fazer as obras que você tem feito. E talvez você esteja até abatido esses dias, porque você não tem percebido a gratidão de algumas pessoas. Mas essa não pode ser a motivação, nossa motivação cristã. Porque a motivação cristã é o próprio Jesus, é olhar para Jesus, é ver em Jesus o padrão de vida que eu preciso e que nós precisamos exercer. E motivados por esse padrão de vida que Jesus nos dá, podemos ser fiéis a Ele e agradar a Ele em obediência. Então, a primeira atitude que nós precisamos ter é constância de ânimo. É não desanimar nas práticas das boas obras que Jesus nos deu a realizar. Quem faz o bem ao seu próximo, irmãos, colherá a vida na eternidade. Não se esqueça disso. O que você faz hoje aqui vai repercutir na sua eternidade. Vai repercutir na sua vida após a morte ou a sua vida depois que Jesus vier aqui para nos salvar, né, e nos levar para viver com Ele eternamente aí no novo céu e nova terra. Então, irmãos, para que possamos colher o que temos plantado, é preciso manter o ânimo, é preciso não desanimar. Podemos ver nas palavras de Paulo outra atitude que nós precisamos ter na prática do bem. E qual é essa segunda atitude?
além da constância de ânimo, Paulo vai nos ensinar aqui que precisamos ter a expectativa na recompensa. Ou seja, o que nós realizamos tem uma recompensa. O nosso Deus é justo. O nosso Deus há de recompensar cada uma de nossas obras. E Paulo agora vai focar os olhos da igreja na recompensa que Deus tem para ela. Observe aí, né, que fazer o bem é muito semelhante a uma plantação. Paulo percebe na maneira como alguém planta, Paulo percebe que quando nós realizamos o bem, precisamos também ter a mesma paciência e obter a mesma sabedoria que um agricultor tem quando ele faz uma plantação. Paulo ele usa a metáfora da colheita para se referir ao galardão que o cristão receberá pelas suas obras em Cristo Jesus. E aí no versículo 9, observe aí na sua Bíblia ainda, ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Observe agora, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que cada obra realizada aqui em Cristo Jesus é como uma semente que nós plantamos. E aquela semente, uma vez regada, uma vez plantada e regada, ela vai colher, ela vai crescer e no devido tempo ela vai dar o seu fruto. Mas nós não podemos desanimar até o momento que esse fruto vai aparecer. Já imaginou se um agricultor, ao plantar lá um milho, ele planta um milho e espera que no outro dia o milho, o sabugo do milho já esteja lá, né? O grão já seja dado? Não é assim que funciona na plantação. É preciso que se tenha paciência. E a paciência é uma paciência que não pode nos desanimar. É uma paciência que precisa estar focada no tempo do Senhor, que Ele há de cumprir e há de recompensar cada obra realizada. Então Paulo usa aqui a metáfora da plantação para nos dizer que a recompensa que Deus tem para as nossas boas obras, para o bem que realizamos, vai acontecer no tempo de Deus, mais à frente, especialmente quando Ele voltar para recompensar cada um dos seus filhos. Irmãos, como numa plantação nós precisamos perceber 3 coisas aqui. Primeiramente, numa plantação é preciso que se plante. Se você quer colher alguma coisa, é preciso plantar. Então, o que é que Paulo está ensinando aqui a plantar? Boas ações, fazer o bem, perceber nas pessoas com quem você tem convivido a oportunidade para fazer o bem a elas e saber que isso que você está realizando, Deus vai recompensar mais adiante. Então, um plantador, um agricultor, ele sabe muito bem que não pode esperar do solo, do terreno, uma árvore se ele não plantar essa árvore lá. Ele não pode esperar uma mangueira se ele não plantar uma manga lá, ou uma semente de manga lá. Então é preciso fazer isso. Além disso, irmãos, precisamos regar para que a planta cresça, né? A sabedoria do agricultor é essa. Ele sabe que ele precisa estar regando ali para que aquela planta cresça e ela, no seu devido tempo, dê o seu fruto. Então, as nossas boas obras, elas precisam ser o quê? Elas precisam ser regadas. Elas precisam ser realizadas em cada momento que Deus nos dê a oportunidade para que lá na frente nós possamos colher os frutos daquilo que temos plantado. E aí, outra sabedoria da plantação é que todo fruto tem o seu tempo, né? Todo fruto tem o seu tempo. Até da planta que já nasceu, sabemos que existe a estação própria, o momento certo daquele fruto vir a nascer, vir ali a ser gerado. Da mesma forma, é a recompensa do Senhor. Ele tem um tempo certo para recompensar, para galardoar aqueles que realizam boas obras, aqueles que realizam bem. O nosso Senhor, irmãos, no Senhor o nosso trabalho não é vão, o nosso trabalho não é inútil. Lembre-se disso. Talvez você esteja até desanimado, cansado, com falta de paciência, por não ver os resultados daquilo que você tem feito. Mas aí lembre-se o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. O que é um trabalho inútil? O trabalho inútil é o trabalho realizado que não tem recompensa. Trabalho inútil é um trabalho de quem planta algo, mas não colhe, não come do fruto que plantou lá. É trabalho inútil. Paulo está dizendo aqui que aqueles que trabalham no Senhor, o seu trabalho não é vão. Em outras palavras,
quem realiza boas obras, quem pratica o bem, motivado por Cristo Jesus, o seu trabalho não é vão, o seu trabalho tem recompensa. E você precisa, e nós precisamos ter a paciência devida para receber da parte do Senhor aquilo que Ele vai nos dar, que é a recompensa por aquilo que plantarmos aqui nessa existência. Lembre-se disso, que o seu galardão será grande, mas esteja motivado por Jesus, não esteja motivado por qualquer outra coisa que esse mundo venha colocar para você. Tenha paciência, meu querido irmão, minha querida irmã, a nossa recompensa virá em breve, porque o nosso Deus não tarda. Cuide dos seus irmãos com ânimo, não desanime não, mesmo que às vezes te falte a paciência, mesmo que às vezes você não tenha a recompensa de um muito obrigado, mas faça motivado por Jesus, porque a sua recompensa vem de Cristo Jesus. Irmãos, ponham os seus olhos na eternidade, pois é de lá, irmãos, que vem a nossa e a sua recompensa. A recompensa do cristão, irmãos, vem dos céus. A recompensa do cristão vem de Deus, vem em saber que Deus ele há de nos abençoar na eternidade, com aquilo que Ele tem preparado para nós. Quem faz o bem ao próximo, irmãos, colherá vida na eternidade. Quem está preocupado aqui nessa existência em cuidar do seu irmão, em atender às necessidades do seu irmão e do seu próximo, está juntando tesouro para o porvir. Está juntando um tesouro que Deus há de nos dar mais à frente na eternidade. Lembre-se disso nessa noite. Eu sei que você tem a oportunidade de abençoar muitas pessoas, mas observe a motivação do seu coração. Mantenha a sua expectativa no que está por vir, na recompensa que Deus tem para você. Então, Paulo nos ensina essas duas virtudes. Primeiramente, nessas duas atitudes, uma constância de ânimo, e Paulo nos ensina a manter a expectativa na recompensa que virá mais adiante. Mas Paulo não para aí. Ele nos ensina uma terceira atitude. Ele nos ensina que precisamos também ter a sensibilidade diante das oportunidades. O que é ter sensibilidade? É estar sensível às necessidades das pessoas que estão à nossa volta. Ou seja, o contrário da sensibilidade é a dureza, é a frieza, é a falta de simpatia para com as necessidades do outro. E aí Paulo vai nos mostrar no versículo 10, observe aí na sua Bíblia, não nos faltará oportunidade para praticar o bem. Não vai faltar oportunidade. Vai ter sempre a oportunidade na nossa vida para exercermos o bem. E essas oportunidades elas devem ser aproveitadas para investirmos no céu, para fazer com que o nosso tesouro, o nosso galardão aumente. Paulo vai dizer assim no versículo 10: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Paulo está dizendo agora, uma vez que há uma recompensa que vai ser dada por Deus, que vai vir do céu, que Deus vai dar do céu a vocês, aproveitem aqui nessa existência as oportunidades que Deus está gerando na vida de vocês. Irmãos, uma vez que aguardamos a colheita na vinda de Cristo, nós devemos aproveitar as oportunidades aqui para fazer três coisas: plantar, plantar e plantar. Você tem plantado? Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem colocado ao seu redor para semear o bem com a expectativa do galardão que você vai receber da parte do Senhor? Quem muito planta, irmãos, muito colhe. Essa lei da semeadura é falada nas Escrituras. Isso aí os escritores bíblicos já tratam, desde muito tempo. Se você faz muito aqui, se você realiza muito aqui, se as suas obras são muito aqui, muito também você vai colher. Mas se você faz pouco aqui, você também vai colher pouco, porque Deus é justo. Nosso Deus é Deus justo. E nós precisamos entender isso. Paulo está aqui falando da prática das boas obras. Nossas obras precisam ser em abundância, para que o nosso galardão também seja muito. Nessa vida nós temos inúmeras oportunidades, irmãos, de fazer o bem e devemos saber aproveitá-las bem. Às vezes o que acontece é que nós, muitas vezes, no corre-corre da vida, ficamos insensíveis a algumas coisas, algumas oportunidades que Deus nos dá. Às vezes, algumas pessoas que estão a conversar conosco, às vezes, algo que percebemos na vida do outro,
Às vezes isso acontece porque nós estamos tão atarefados, tão preocupados, às vezes com a vida tão corrida, e nos esquecemos que Deus está a todo momento nos dando a oportunidade para realizar boas obras, para investir no céu, para plantar na expectativa de colher quando Ele vier nos buscar e nos recompensar com um galardão. Irmãos, Paulo ecoa o ensino do Antigo Testamento que o sábio Salomão nos ensina. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 27, Salomão diz assim: não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Olha só o que é que o sábio Salomão está instruindo aqui. Se você tem condições de ajudar, se você tem condições de fazer o bem às pessoas que estão à sua volta, não retenha esse bem. Ajude essas pessoas. E por que ele está dizendo isso aqui? Porque isso testemunha de Deus. De um Deus que todos os dias faz isso por nós. De um Deus que nos dá o sol, que nos dá a chuva, que não retém o bem a todos os seres humanos. Isso aponta para Cristo Jesus, irmãos, que fez o bem a nós, sendo nós ainda pecadores, né? Então, quando nós praticamos aqui o bem, nós damos testemunho de Cristo aqui na terra, nós realizamos as obras que certamente colheremos o fruto dessas obras quando Jesus vier e na eternidade, porque Deus há de nos recompensar por todo o bem realizado aqui. Irmãos, se temos condições de fazer o bem, não nos neguemos a isso. Quem faz o bem, planta o bem, e quem planta o bem pode esperar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém? Irmãos, olhe para as pessoas que Deus tem colocado ao teu lado e seja sensível às necessidades dela. Peça ao Espírito Santo essa sensibilidade de olhar para a necessidade do teu próximo e não ficar duro, enrijecido, mas ter um coração mole, sensível, que na condição que você tem, você pode ajudar as pessoas. Esses dias a gente tem percebido, né, que necessidades têm aparecido, pessoas têm aparecido que estão precisando de uma companhia, mas também estão precisando de uma cesta básica, mas também estão precisando de uma obra material que possamos realizar. Esteja sensível às necessidades daqueles que estão ao seu lado e que Deus tem colocado. Agora, tome cuidado também, tome cuidado com os espertos, com os espertalhões, tome cuidado com aqueles que muitas vezes se achegam a você para poder ali ganhar, né, e não para serem ajudados de verdade. Então a gente precisa ter essa sabedoria. Não seja egoísta. Deus tem lhe abençoado, abençoe outros. Peça a Deus a sensibilidade diante do teu próximo, daquele que está ali ao seu redor, daquele que está gemendo ao seu lado ali, talvez o seu vizinho, talvez aquele amigo de trabalho, né? Esteja atento à situação deles. Irmãos, dessa forma você semeia em abundância. Quando você percebe a necessidade do próximo e então ajuda ele, faz o bem a ele. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 10. E ele está dizendo, né, irmãos, se vocês serão recompensados quando Jesus vier, nessa existência, procurem fazer o bem, porque vocês estarão juntando para vocês frutos na eternidade. Vocês receberão da parte de Deus a recompensa pelo trabalho de vocês, porque o trabalho de vocês não é vão, não é trabalho inútil, é trabalho que tem recompensa. Lembre-se disso nessa noite. Quem faz o bem ao seu próximo, colherá vida na eternidade. Quem aproveita essa existência para fazer o bem ao seu irmão, o bem ao seu próximo, pode esperar com toda convicção, com toda confiança, a recompensa que Deus tem para a vida dele. Não se esqueça disso nessa noite, né? Realize o bem aqui e mantenha sua esperança naquilo que Deus vai te dar quando Ele vier te buscar ou quando você for ao encontro dele. Irmãos, por fim, Paulo ressalta algo de suma importância em nossas atitudes quando fazemos o bem. E aí é a última atitude que eu gostaria de mostrar a você e que é extremamente importante, isso que Paulo vai falar agora, tá certo? Que atitude é essa que precisamos ter ou que precisa estar na prática do bem? A última atitude, irmãos, nós devemos priorizar as necessidades dos nossos irmãos em Cristo. Paulo, ele vai falar que precisamos realizar o bem a todos, mas de forma especial aqueles que fazem parte da família da fé, o que em algumas traduções é traduzido como os domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? São aqueles que participam do mesmo corpo em Cristo Jesus. É a igreja do Senhor. Então, ele nos ensina a fazer o bem a todos,
mas olhar primeiramente para dentro do nosso contexto como igreja. É preciso fazer o bem primeiramente aos domésticos da fé. Assim como não é sensato tirar o pão dos filhos para dar a um mendigo, a um pedinte, por mais que o pedinte necessita, eu preciso primeiramente cuidar da minha família, cuidar primeiramente dos meus filhos. A igreja ela também não pode priorizar os de fora em detrimento dos de dentro da igreja. Isso não é cristão. Em outras palavras, em termos práticos, se alguém está preocupado em alimentar os mendigos embaixo da ponte, aqueles que estão nas ruas, isso é louvável, isso não é ruim. Mas na ordem cristã, a prioridade de necessidades começa primeiramente dentro da igreja. É importante que se olhe ao seu redor, dentro da comunidade cristã e veja primeiramente quem está precisando. Esses irmãos, eles precisam receber isso porque é eles que vão dar testemunho de você. É com eles que você vai viver eternamente. Então, primeiramente, foque neles. Uma vez que não há necessidade entre eles, então você vai para os de fora e abençoa também os de fora, sejam eles cristãos, espíritas, sejam eles o que religião professar, que Deus eles professarem. E aí eu queria que você percebesse que ele ensina isso no versículo 10. Ele diz na parte B do versículo 10: façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Observe que Paulo aqui, ele nos manda ser sensível às necessidades de todos, né? Ou seja, a gente está observando e percebe que tem muita gente passando fome, tendo necessidade de todos os tipos, necessidades emocionais, necessidades psicológicas, materiais, financeiras. Nós precisamos observar a estes, mas Paulo vai deixar muito claro que mesmo observando esses, o nosso olhar, a nossa prioridade deve ser nos da família da fé, nos domésticos da fé. Não é cristão alimentar um mendigo, como eu disse, na rua, enquanto os irmãos passam fome. Os irmãos com quem você canta, com quem você celebra a ceia, com quem você cultua a Deus, com quem você se abraça dizendo que vai para o céu, está passando fome e você está olhando para fora. Você não está vendo a necessidade dele. Isso não pode acontecer. Então Paulo aqui nos orienta a olhar para os da família da fé em primeiro lugar. As boas obras da igreja, irmãos, são sacrifícios agradáveis a Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 16, Paulo, o escritor aos Hebreus diz assim: não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Deus ele tem prazer naqueles que fazem bem aos seus irmãos. Você quer o quê? Oferecer sacrifícios agradáveis a Deus? Use o que você tem para ajudar o seu irmão. Perceba a necessidade dele e ajude a ele. Deus vai se agradar dessas obras. Os sacrifícios que o Senhor hoje quer de nós não é que matemos uma ovelha, que ofereçamos para ele, né, uma oferta de libação com vinho ou coisa do tipo. Não, isso aí já cessou, isso era sombra do que iria acontecer em Cristo Jesus. O sacrifício que Deus quer hoje são boas obras, é a prática do bem na relação que eu tenho com o meu irmão. E quando eu faço bem ao meu irmão, então Deus se agrada, Deus olha do céu para nós, para mim e para você, e tem prazer nas ações que eu e você realizamos. Então, priorize os irmãos na fé. Realize as obras que você tem realizado. Seja abundante, porque você vai colher muito do que você plantou aqui. Se você não plantou nada, você não vai colher nada. Mas se você plantou muito, muito você colherá. Irmãos, ao fazer o bem, certifique-se primeiro das necessidades dos seus irmãos. Antes de estar olhando para fora, antes de querer resolver os problemas do mundo, queira resolver os problemas do corpo de Cristo, as necessidades do corpo de Cristo, daqueles com quem você vai viver com eles eternamente. É isso que Paulo nos orienta aqui, é isso que nós precisamos viver. Eles devem ser os primeiros a receberem as bênçãos de Deus através de nossas mãos. Depois, veja quem são os de fora que precisam de você. Né? Ajudando a eles, você também estará semeando para a eternidade. Então, você ajunta recompensa não só cuidando da família da fé. Você também ajunta recompensa para a eternidade também cuidando daqueles que não são da fé, daqueles que não professam Cristo Jesus. Tudo isso vai redundar em bênção para você, redundar em recompensa sobre a sua vida. Irmãos, quem está plantando o bem nessa vida pode aguardar a recompensa da sua plantação.
Assim como aquele pezinho de fruta que você plantou lá no seu quintal, regou, tirou ali as ervas daninhas e deixou aquela árvorezinha crescer e depois vem os frutos dessa árvore, assim também são em relação às obras que você realiza. Elas precisam ser regadas, elas precisam ser ali alimentadas para que você possa, no final de tudo, receber da parte de Deus a recompensa que Deus tem para você. Irmãos, plantar é um ato de fé, né? Plantar é um ato de fé, porque quando nós queremos uma mangueira, quando nós queremos saborear uma manga, o que é que nós fazemos? Nós pegamos a semente da manga, colocamos sobre o solo. E aí exercemos a paciência para aguardar essa semente se desenvolver, dar o seu broto, crescer e, por fim, depois de um bom tempo, dar o seu fruto. Tudo isso é um ato de fé. É um ato de fé porque nós não sabemos se essa planta vai vingar. É um ato de fé porque essa planta requer uma expectativa naquilo que os teus olhos não veem. Assim também são as nossas obras. Nós precisamos plantar, mesmo que não vejamos os resultados de imediato, aqui e agora, mas nós temos a certeza que lá na frente Deus vai nos recompensar com o fruto do trabalho que realizamos. Porque no Senhor o nosso trabalho não é vão, porque no Senhor estamos a plantar na expectativa de colher a vida eterna, a vida que Deus preparou para nós, para gozarmos eternamente com Ele na eternidade. Irmãos, faça o bem aos que precisam de você. Não saia dessa mensagem nessa noite, né, apenas com algumas ideias na sua cabeça. Saia daqui determinado a ajudar aquela pessoa que procurou você hoje. Aquela pessoa que necessitou de você hoje. Porque talvez não, se realmente ela está necessitando, ali estava uma oportunidade de Deus para você ajudar ela, para você ser bênção de Deus sobre a vida dela. Em breve você receberá a vida eterna que Deus tem para você. Se você aqui semear o bem em Cristo Jesus, semear motivado por Jesus, para que Deus possa olhar para você e se agradar de cada obra que você realizou e justamente te recompensar. Lembre-se disso, aquele que semeia o bem colherá a vida eternamente com o nosso Deus. Essa palavra encontre lugar no seu coração e que você saia daqui motivado a ajudar aqueles que necessitam de você, aqueles que têm precisado da sua ajuda. Vamos fazer uma oração nesse momento, para que Deus ele aplique em nossos corações essa palavra. Eu queria que você depois em casa lesse mais uma vez, de forma bem cuidadosa, Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10, meditando em tudo que a gente falou aqui, né, e pedindo a Deus que vá te orientando em como agir e a quem você deve ajudar, né, nesse momento, nesses momentos difíceis que nós estamos passando aqui no nosso país, no nosso mundo, né? Então vamos orar nesse momento mais uma vez. Meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que tivemos de juntos aqui meditar, Pai, na Tua Palavra. E eu te peço nesse momento que essa palavra, Deus, que esse texto, ele encontre lugar em nossos corações. São muitas as pessoas necessitadas e carentes que precisam sentir a Tua mão de misericórdia, a socorrê-las, a ajudá-las. Eu te peço que a Tua igreja, nesses dias difíceis que nós estamos passando, Pai, possa ter o coração sensibilizado às necessidades, Senhor, daqueles que estão a clamar, a rogar, porque já não têm o que comer, porque já não estão, Senhor, com um trabalho fixo para poderem se sustentar. Eu te peço, seja com a Tua igreja, seja conosco, dá-nos a graça e a sabedoria, Deus, para viver aquilo que o Senhor nos ensina. Eu te peço assim, seja com o Teu povo, assim eu te agradeço, assim eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos, foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez nessa noite, né? Uma alegria, né? Poder, mesmo distantes, a gente poder estar celebrando ao Senhor, ouvindo a sua palavra, fazendo orações. As minhas orações é que vocês possam continuar firmes na obra do Senhor, olhando para Deus, fazendo a obra que Ele deu a cada um de vocês, tá bom? Hoje a gente encerra por aqui. Domingo, se Deus nos permitir, pela manhã, escola dominical às 9 horas e à noite, culto de 6h30, será o nosso culto solene com todos os irmãos. Né? Lembre de avisar os irmãos, lembre de comunicar a eles, para eles poderem participar também desses momentos que nós estamos tendo aqui, tá certo?
Lembre-se que você está firmado na palavra. É muito importante o convívio, o relacionamento humano, estar junto, próximo. Mas mais importante do que isso é você estar com o seu coração alimentado pela palavra, fortalecido pela palavra. Então, nesses momentos agora de isolamento, né, busque ler a palavra, orar, pedir a iluminação do Senhor, para que vocês possam permanecer firmes em todos esses ventos que nós temos passado aqui, tá bom? Esse momento vai se findar mais adiante, eu creio, não vai demorar muito, e nós voltaremos a estar juntos celebrando ao Senhor, né? Vá guardando suas energias aí para a gente poder, no dia do culto de volta, a gente estar lá todos juntos, né? Estarmos todos juntos celebrando a Deus, dando um culto em ações de graça em nome de Jesus, tá bom? Quero agradecer a presença do João, né, que apareceu, Gerlane, a Nalva, né, Mônica também, a Hélia, Denise, Leninha, a irmã Elizabeth também, saudade de todos vocês, a nossa irmã Cláudia Santos, quem mais aqui, deixa eu ver, irmãos, deixa eu dar um acenozinho, quem? Eu já falei já, né, os irmãos estão todos aqui, todo mundo dando aceno, não vou deixar vocês no vácuo, deixa eu apertar aqui, pronto. Júnior Cabral, pastor Júnior, né? Minha mãe também, pastor Lito, lá da Nazareno, uma alegria ter vocês aqui, tá bom, irmãos? Um forte abraço em todos vocês, nós que somos filhos de Deus, nós que seguimos a Cristo Jesus, vamos nos fortalecer, vamos dar nossas mãos nesse momento, vamos ajudar uns aos outros e assim, com certeza, passaremos esse período aí fortalecidos em nome de Jesus, tá bom? Irmãos, um forte abraço, tenham todos uma ótima noite. Tchau, tchau. Até domingo pela manhã e à noite nos encontraremos. Qualquer coisa, nos mande uma mensagem no Zap, nos dê um telefonema. Estamos orando pelas famílias de vocês. Eu peço que vocês orem por nossa família em nome de Jesus. Tchau, tchau, viu? Deus abençoe. Boa noite a todos.